Teve recorde de público no Santão no campeonato. Quase 6 mil torcedores estiveram no estádio para assistir um clássico do interior paulista, Botafogo e Ponte Preta. Mas o confronto não foi de grandes emoções. Os dois times criaram pouco e quase não chegaram no gol. O início do primeiro tempo foi de mais chances para a Macaca. Após troca de passes, o atacante André recebeu de fora da área e arriscou um chute de longe, que passou por cima do gol de Matheus Albino. Aos 9 minutos, Guilherme Madruga chegou forte em Paulo Baia e levou o terceiro amarelo. O volante está fora do próximo jogo. O atacante da Macaca foi para a cobrança, mas desperdiçou. Já no fim do primeiro tempo, chance para o Botafogo. Toró cortou para a direita e bateu rasteiro para a defesa tranquila de Kaique França. O Pantera voltou do intervalo pressionando. Logo no primeiro minuto da segunda etapa, Ivonei arriscou de longe, mas a bola saiu por cima do gol. A melhor chance do Botafogo na partida foi aos 9 minutos. Toró tocou rasteiro para Luiz Henrique, que mandou uma pancada no travessão e deixou a torcida tricolor com o grito entalado na garganta. Após substituições, a Ponte Preta conseguiu se encontrar no jogo e também pressionou. Aos 34 minutos, Mailton cobrou falta na área. O zagueiro Fábio Sanches subiu mais que a defesa botafoguense, mas Lucas Dias apareceu para tirar a bola em cima da linha. A Macaca continuou tentando. O atacante Eliel recebeu em velocidade. Entrou na área e bateu forte para Matheus Albino se esticar todo e salvar o Pantera. Final de jogo no estádio Santa Cruz, Botafogo 0, Ponte Preta também 0. A gente sabe que é importante pontuar fora de casa. No jogo de ida a gente venceu eles, aqui a gente conseguiu um empate, então eu vejo como positivo. O segundo jogo seguido sem tomar gol, pontuamos fora de casa. Tem outro jogo fora de casa que a gente vai buscar pontuar também para conseguir almejar o que a gente quer na nossa sequência. Bem, vamos debater aí esse jogo. A Ponte empatou 0-0 com o Botafogo lá em Ribeirão Preto. E empate fora de casa é sempre um bom resultado. Mas se tivesse jogado um pouquinho, teria vencido, porque o Botafogo não jogou absolutamente nada. Começo com você, CH, a sua análise do jogo 0-0. Nossa, é tão simples, e é mesmo. Você resumiu tudo que eu penso do jogo. A Ponte, no primeiro tempo, até houve uma competição, né? Competição de quem estava praticando o pior futebol. Coitada da bola no primeiro tempo. No segundo tempo, quem melhorou foi o Botafogo, mas melhorou um pouquinho só, viu? Não melhorou tanto assim. A Ponte, para mim, fez dois tempos ruins. O que tentou, o Pintado, não funcionou. O time correu pra caramba, deu trombada, que já é uma característica do time da Ponte, né? A gente foi pouco o momento, ou quase em nenhum momento, que a Ponte não competiu. Agora, o desempenho do time é um negócio muito preocupante, muito de verdade. Tentou fazer algumas coisas no segundo tempo, aqueles que entraram não entraram bem. Eu não gostei do que vi. Agora, o resultado, ele tem que ser, na minha modesta opinião, valorizado. Está empatando contra o Botafogo, que é um time aí que não é um super time, mas é um time que hoje está melhor que a Ponte. Então, portanto, contudo, 0-0 fora de casa, diante de tudo que nós assistimos, eu acho que efetivamente, não é, dá para comentar. Eu quero só fazer uma observação. Essa maneira do time jogar, que foi, né, o retorno do segundo atacante, ou, né, colocar um extremo de cada lado e esse monte de volante no meu campo, que o Pintado promoveu para tirar o Elvis do jogo. O Elvis sequer viajou, nesse jogo não funcionou. De repente, até com mais treino acontece. E outro detalhe, o time treinou a semana toda e o futebol piorou. Mas o resultado foi bom. E para você, Tigrão, a sua análise do 0-0 lá no estádio Santa Cruz, Botafogo e Ponte Preta. Bom, nós temos que separar de uma maneira concreta desempenho e resultado, né? Separar realmente de uma forma evidente. O resultado para mim bom. Botafogo perdeu 2 pontos e a Ponte ganhou 1 ponto. A Ponte está indo aí, né? Gole a gole, né? Está indo aí devagarzinho para ver se chega lá naquele número mágico dos 44 pontos. Primeiro tempo, 3 volantes e 3 atacantes. Ah, mas o Paulo Baia vai voltar um pouquinho. A bola não chegava no André, que não tem condição física. Aí o André começa a voltar lá na linha de meio campo para ver se pega na bola, pelo menos. Para ver se justifica a ida dele para Ribeirão Preto, porque ele estava morrendo de fome lá na frente. Está errado. A bola tem que chegar legal, que o André é um homem de conclusão. E, aliás, muito bom jogador.
mas que não tem, no momento, a condição física de buscar a bola lá. A lá Jorge Mendonça, pega lá no meio campo, avança, arranca, toca na ponta aqui pro Lúcio, o Lúcio cruza e o Jorge já chegou lá na marca de pênalti e faz o gol. O André não é assim. Então não deu certo, tanto é que não deu certo, que já voltou o Pintado com o time modificado. Ele tirou o Leonaldi e pôs o Lucas Natan, que desta feita não entrou tão bem, tão aceso, tão ligado como entrou contra a Chapecoense, ele que veio da Portuguesa, e deu a vitória para a Ponte, foi responsável pela vitória. Entrou bem, fazendo a transição, fez o gol. Lá em Ribeirão ele não entrou tão bem, mas a Ponte, mesmo o Lucas Natan tendo entrado com altos e baixos, a Ponte melhorou no segundo tempo. O Botafogo melhorou, tanto é que na nota do jogo, conceito do jogo, quando o incomparável Edu Pinheiro me perguntou melhor o primeiro tempo ou melhor o segundo, e o conceito do jogo? Eu disse, jogo ruim, mas melhor o segundo tempo. Porque a Ponte melhorou um pouco, teve 2 oportunidades, e o Botafogo melhorou muito, inclusive com essa bola na trave aí, onde o Kaique França estava batido. Eu fiquei com a sensação, Batista, encerrando, do seguinte, que a Ponte foi lá para empatar. Empatou. Se ela tivesse ido lá para ganhar, o Botafogo jogou tão pouco. Olha, essa é uma chance, não é, com o Fábio Sanches. O Botafogo jogou tão pouco dentro de casa, ele deu tão pouca pressão na Ponte, que tem que ser realçado aqui, se defendeu bem. E essa foi a segunda. Essa é do Eliel. 2 chances apenas. 2, mas no primeiro tempo nem meia. Então o segundo tempo foi melhor. Também não dava para piorar, né, Tigrão? Não dava, mas melhorou. Olha aí o Eliel. Olha aí o Eliel. E quem mete a bola é o Lucas Natan. Então você vê que a transição passou a existir. E aí, o que nós temos que dizer aqui, a bem da verdade, encerrar, para fechar de vez? A grande verdade é que a Ponte planejou um jogo para não correr muitos riscos, mas ela não imaginou que o Botafogo também não ia pressionar tanto. E a Ponte se defendeu bem, esse é um mérito, nós temos que reconhecer. Mas se tivesse ido, Batistão, com um pouquinho de tesão, de ganhar o jogo, ofensivamente falando, com um pouco mais de intensidade, a Ponte teria trazido os 3 pontos de Ribeirão. A impressão é de que o Chamusca, Marcelo Chamusca, né, que é o técnico do Botafogo está no meio da tabela. Então ele não ganha, mas também não perde. Então vinha lá, né, de 2 empates em 0-0, não marca gol, mas também não toma. Então, sempre ali, fechadinho. 4º empate seguido. 3 de 0-0. 3... Não, esse 2, é o terceiro empate. Terceiro. Esse foi o terceiro empate de 0-0. O terceiro jogo seguido sem fazer gol. Isso, quarto. Exatamente. Sem fazer gol. 4º jogo sem fazer gol. 4º jogo sem fazer gol. Terceiro empate em 0-0. O outro lá ele tinha perdido. Perdeu o jogo. Exatamente isso. E também não fez gol, né? Porque perdeu de 2-0. Então, perdeu em casa para o Juventude 2-0. Então é assim que vai, né? Então não tem muita pretensão de entrar no G4, mas também fica olhando na ponta de baixo. Para lá nós não vamos. Aí belisca um ponto aqui, belisca outro. E a Ponte Preta, a mesma coisa. Não é diferente do Botafogo. Então é por isso que o jogo foi o circo dos horrores elevado à 10ª potência. Foi horrível, horrível. Ninguém queria se expor. O primeiro tempo em Ribeirão Preto, a gente tem visto bastante jogo. A gente vê os jogos da Ponte do Guarani por dever de ofício, que a gente está trabalhando, inclusive, no jogo, mas eu vejo todos os jogos possíveis que eu consigo ver da Série B. E olha que eu vi muitos jogos, mesmo que não estejam em ação os 2 times nossos aqui, que não esteja em ação o Ituano, que também é da nossa região, que a gente dá prioridade para ver esses jogos. Mesmo que não estejam em ação, eu vi muitos jogos. Eu acho que foi o pior primeiro tempo, se separarmos, né? Só o recorte de um tempo de jogo, seja primeiro ou segundo, os piores 45 minutos mais acréscimos da Bezona até agora. A ponto da bola ter saído uivando rumo ao plantão policial do estado de Santa Cruz para fazer um BO por agressão e ofensas técnicas.